E agora a gente fala de saúde, porque aqui em São Paulo, quase um quarto dos casos de dengue deste ano ocorreu em apenas 2 semanas de abril. Isso mostra que há um surto concentrado nesse período. Reportagem de Valéria Luizetti. A partir do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, é possível analisar que São Paulo já tem registrado 34.674 casos confirmados de dengue na cidade em 2025. Só entre 9 e 23 de abril ocorreram mais de 23% do total de casos. Foram 3.181 novos registros apenas na última semana analisada. 9 mortes foram confirmadas, entre elas de uma jovem de 12 anos que não havia se vacinado. Os distritos com maior número de casos são Jardim Ângela, com 3.004 casos, seguido por Capão Redondo, com 1.986 casos, Grajaú e Brasilândia. 26 distritos ainda estão, neste momento, em situação de epidemia. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que nos retornou, dizendo que já realizou mais de 4.200.000 ações contra a dengue em 2025 na cidade de São Paulo e que neste feriado e final de semana também tem realizado novas ações de bloqueio e nebulização que estão sendo realizadas em toda a cidade. Lembrando que a vacinação também está sendo realizada em vários pontos, não só da cidade de São Paulo, mas também do estado. Ela está sendo ofertada para jovens de 10 a 14 anos, então reforçando a importância e da imunização dos jovens e também dos cuidados da população dentro de casa para evitar água parada e a proliferação do mosquito da dengue. E para falar sobre este surto concentrado de casos de dengue, recebemos o médico infectologista e secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, Jean Gorenstein. Secretário, muito bom dia para o senhor. Obrigada pela entrevista. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos os amigos da Jovem Pan News. É um prazer poder estar conversando com vocês. Secretário, por que a cidade de São Paulo está enfrentando esse surto tão expressivo de casos de dengue nesse período do ano? A gente viu nos últimos dias, né, que em relação à previsão do tempo, né, a gente não está enfrentando muito calor e que a gente sabe que o verão é aquela época do ano em que a proliferação do mosquito aumenta. O que está acontecendo nessa época do ano agora para esse surto, né? A dengue vindo com força, ela nunca foi embora ou voltou agora com mais expressividade? Soraya, isso não é um problema só do município de São Paulo ou do estado de São Paulo. Nós percebemos que o país inteiro enfrenta esse grande problema. São mais de 1 milhão de casos notificados, fora outros que tiveram sintomas e não procuraram os serviços médicos. Então, seguramente, nós tivemos muito mais casos aí de dengue. O grande problema é que nós temos uma situação em que temos a questão climática, sim, relacionada ao fato de nós termos períodos muito prolongados de calor e chuva, proliferação dos mosquitos e o pior, esses mosquitinhos, cada um deles, mosquitinho fêmea do Aedes aegypti, lança 70 a 100 ovinhos na natureza, ou seja, na casa, no reservatório ali, no vasinho, na caixa d'água destampada, e dessa forma nós teremos muito mais mosquitos. E esse é o problema. À medida que esses mosquitos já encontram uma população infectada, e o grande problema é que nós passamos a ter a circulação de um novo vírus, que é o vírus tipo 3, que há mais de 10 anos não circulava no nosso meio, nós passamos a ter o maior número de casos de uma forma muito rápida, muito expressiva. Ou seja, a gente tem um novo sorotipo que acaba vindo e pegando todo mundo desprevenido, porque há muito tempo ele não circulava. Imagino que seja isso, né, secretário? E aí eu estava vendo que São Paulo, Paraná e Minas Gerais é que concentram a maior parte desses casos. O que seria possível da gente fazer para tentar, de algum modo, minimizar esse, entre aspas, estrago, secretário? Bom, a primeira coisa é isso mesmo que você falou. Eu tenho a circulação de um novo vírus, pegando a população que nós chamamos aquela população que não entrou em contato
ela não está imune, ela não tem defesas contra esse vírus. Por isso, ela está vulnerável. Para que a gente possa, especialmente, agir, primeiro, a melhor forma é a imunização. Nós não temos a vacina da Takeda, nós temos um quantitativo muito baixo. O primeiro grupo de risco para formas graves são os idosos, especialmente idosos, mas nós não tivemos estudos pela farmacêutica para esse grupo. Então, qual é o segundo grupo? De crianças que evoluem de forma grave e fatal, como nós vimos dessa adolescente de 12 anos. É vacinar. E por que essas crianças evoluem de forma grave? Porque elas adquirem a dengue, vão brincar nos próximos meses assim que melhoram, entram em contato de novo e a gente sabe que a segunda exposição passa a ter um risco maior de formas graves. Então, sempre olhar o nosso quintal de casa. 80% dos focos estão nas nossas casas. Então, é fundamental que as pessoas estejam olhando, evitando o empoçamento de água no seu vasinho, fechando a sua caixa d'água, limpando as telhas e lembrando que quando o ovinho é depositado hoje, em 5 a 7 dias eu já tenho mosquito. Então, não dá para subir na minha calha a cada 2 ou 3 semanas. É toda a semana fazendo isso. Pessoas que estejam mais vulneráveis, especialmente a grávida, usar repelentes. Os repelentes devem sim ser utilizados. E olha, tudo aquilo que a gente falava, não use em cima da roupa. A gente falava no início. Hoje eu digo, pode usar em cima da roupa porque os mosquitinhos estão picando em cima das roupas. Usem roupas claras para a gente identificar o mosquitinho e, ao mesmo tempo, afugentar. Ele é fotofóbico, ou seja, a luz incomoda esse mosquitinho. Então, quando a roupa é clara, ele tende a afastar o mosquito. Então, sempre importante a gente tomar esses cuidados para garantir a segurança da nossa população. Agora, secretário, os dados mostram que há regiões mais específicas com maior concentração do número de casos e, eventualmente, de óbitos também. O que essas áreas têm em comum? E aí, reforçar o que a população pode agir, né? De que forma pode agir de forma mais efetiva? Bom, a primeira questão é que o mosquito adquiriu hábitos urbanos. E é interessante que ele voa durante o dia, ele pica durante o dia e, obviamente, está próximo da gente. Então, a primeira questão que nós temos e devemos ter como ação é lembrar desses cuidados em relação aos próprios mosquitos. E quando a gente fala desse hábito urbano, a gente vê por que ele se proliferou nas grandes cidades de uma forma muito rápida. Antigamente a gente falava, Beraldo, para que o mosquito pudesse depositar os ovinhos, ele precisava de água limpa. Hoje a água com mínima quantidade de oxigênio é o suficiente para que esse ovinho ecloda, forme a larva, a pupa e o próprio mosquito. Então ele está muito adaptado e são essas regiões que nós devemos ter cuidado. Qual é o grande problema, Soraya? Soraya, nós temos terrenos baldios que muitas vezes a prefeitura não consegue ter acesso. Nós temos grandes fábricas, depósitos que acabam chovendo e guardando no seu telhado o empoçamento de água. Então, o uso de drones é fundamental pelas prefeituras para que a gente jogue o que nós chamamos de larvicidas. São produtos que vão matar essas larvinhas e não deixar que ocorra a proliferação dos mosquitos. Então é importante não só que as pessoas assumam esses riscos dentro das suas casas, mas se o Berardo, a Soraya, os nossos amigos de casa fazem, eu vou ter alguém do meu lado que não faz. E o mosquitinho vai lá e voa e acaba me picando. Então é por isso que o poder público tem que agir e tem que fazer. Mas não esqueçam, a vacina para esse grupo de 10 a 14 anos é fundamental. E são 2 doses. O problema é que nós temos, a nossa meta é 90% a 95% dos casos. Nós estamos na melhor das condições, 32% na primeira dose. E quando chega a segunda dose, 16%. As pessoas não estão protegidas, elas não estão imunizadas. A gente agradece o médico infectologista e secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, Jean Gorenstein, que conversou conosco aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, até uma próxima, secretário. Eu que agradeço, um bom dia e boa semana a todos.